Boa noite a todas e todos. É com alegria que damos início à aula magna do semestre letivo, que começará na próxima semana, já nesta semana, ainda no modelo remoto, aguardando nos próximos dias as definições sobre essa passagem do remoto para o presencial. E nesse momento difícil que a humanidade passa, e, sem sombra de dúvida, nosso país passa também, ninguém melhor para proferir a aula magna do semestre letivo 2021-2 do que a nossa convidada da noite de hoje, a quem eu convido para ingressar na sala, professora Margarete Dálcomo, que irá ser a nossa palestrante de hoje. Convido também o professor Denizar Viana, pró-reitor de saúde, pró-reitor da PR5, que está organizando, juntamente com a reitoria, este evento. E boa noite ao professor Denizar. Saúdo a nossa intérprete de Libras, Lua Costa, que permite com que a nossa aula seja mais inclusiva a toda a comunidade do Rio de Janeiro. Esse momento em que a nossa universidade vive e que, por que não dizer, todos nós brasileiros vivemos, é um momento de desafios. Desafios para aqueles que dedicam sua vida à ciência, dedicam sua vida à pesquisa, dedicam sua vida às universidades. Porque passamos por um período onde a ciência foi desacreditada, onde as universidades, os centros de pesquisa, os professores, os servidores públicos em geral, o SUS, foram achincalhados por uma onda anti-intelectual, anti-ciência, e que, desgraçadamente, encontrou uma pandemia pela frente. E esse foi o maior desafio das nossas vidas e da nossa geração. E justamente nesse período de pandemia, onde a universidade se fez mais importante, a ciência, as pesquisas, os professores, o SUS, os profissionais de saúde, o servidor público, de modo geral. Essa foi a resposta que esses agentes deram à crise que nós enfrentamos. Se tivemos o número de mais de 620 mil mortes pela Covid no Brasil, certamente foi pela tenacidade dessas pessoas que vinham, e ainda vêm por certos setores, sendo tão massacradas. É preciso lembrar que, no atual governo, está havendo um desfinanciamento das universidades federais, assim como ocorreu com a UERJ em períodos passados. Hoje a UERJ não está mais, felizmente, nessa situação, mas vemos esse problema no âmbito das universidades federais, dos centros de pesquisa, das agências de fomento, justamente no momento que a ciência se fez mais necessária. Que divulgar ciência, que conversar sobre ciência, se faz tão importante para a própria vida de cada um de nós. Quando a gente percebe que, neste momento da pandemia, a maior parte das pessoas internadas, a maior parte dos óbitos, é de pessoas não vacinadas, mas que tiveram a oportunidade de serem vacinadas, ao contrário daqueles que pereceram no ano de 2020,
né, no início do ano de 2021, mas pessoas que decidiram não se vacinar. E a gente vê que tão importante quanto fazer ciência é falar sobre ciência, é conversar sobre ciência, é divulgar a ciência, é fazer com que a ciência esteja presente na vida de todo o nosso povo. E por isso, nós escolhemos, para essa aula magna do período atual, que agora começa, a professora Margarete, que prestou um serviço muito importante ao nosso país. Muito importante por compartilhar a sua experiência, as suas pesquisas, as suas reflexões, os seus escritos. Quero aqui, a professora Margarete gentilmente me presenteou com o livro da autoria dela, e eu não queria deixar de divulgá-lo aqui para os nossos espectadores. Um tempo para não esquecer, a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde. Portanto, contribuições como essa e como tantas outras que todo o Brasil acompanhou fazem que o nosso país seja muito grato à professora Margarete, e hoje nós teremos a honra e a oportunidade de compartilhar um pouco desses saberes e dessas ideias. Agradeço desde já a professora Margarete por ter aceito o nosso convite, agradecendo também a PR5, na pessoa do professor Denizar, não só pela organização dessa aula magna, assim também como os colegas da Comuns, nossa tradutora, e todos que participaram desse evento, mas aproveitar, Denizar, para agradecer a todos os profissionais de saúde da UERJ, todos os profissionais do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que foi referência no combate à Covid aqui no Rio, na pós-Covid, o primeiro ambulatório multidisciplinar do SUS aqui no Rio de Janeiro. Também agradecer aos companheiros da Policlínica Piquet Carneiro, que testou mais de 70 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro. Agradecer aos companheiros do Hospital Universitário Reitor Ézio Cordeiro, que é o irmão mais novo aí entre as unidades de saúde, e também agradecer ao Denizar por todo o esforço na instalação desse importante projeto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também aos companheiros da PR3 que comandaram a vacinação no campus Maracanã, onde vacinamos mais de 85 mil pessoas a partir de um esforço próprio da UERJ, de pessoal da UERJ, material da UERJ, só recebemos mesmo da Secretaria de Saúde as vacinas. Tudo mais foi fornecido pela UERJ, que acho que é uma experiência única entre as universidades do Brasil neste momento. E hoje, justamente hoje, professora Margarete, completamos um ano do nosso posto de vacinação, que acho que é um relevante serviço que a nossa universidade presta à comunidade do Estado do Rio de Janeiro. Não quero me alongar, ninguém veio aqui para ver o reitor falar, todos são ansiosos para ouvir a professora Margarete. Então, passo a palavra ao professor Denizar Viana para a apresentação da nossa ilustre convidada. Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar o nosso magnífico reitor, professor Ricardo Lodge, a nossa ilustre convidada, professora Margarete Dalcomo, toda a nossa comunidade de docentes, discentes e técnicos administrativos, saudar e dar as boas-vindas aos alunos e comentar o momento em que eu conheci a professora Margarete Dalcomo. Eu ainda estava na gestão do Ministério da Saúde, início da pandemia, lá na gestão do ministro Mandetta, e foi um momento em que nos deparamos com um vírus desconhecido, altamente contagioso, também com uma letalidade importante. Não tínhamos vacina, não tínhamos tratamento específico, tínhamos que implementar determinadas ações ditas não farmacológicas, de distanciamento social, de isolamento, de uso de máscara, e nós nos deparamos com o seguinte cenário. Fazíamos diariamente
a coletivas de imprensa lá no Palácio do Planalto. E eu identifiquei um poderoso mecanismo, um poderoso instrumento para que a população fosse sensibilizada daquele momento e recebesse uma informação adequada, que era o contato diário, a comunicação com a população. Isso foi fundamental, num primeiro momento, para que nós pudéssemos, de alguma maneira, transmitir para o povo brasileiro sobre a complexidade dessa doença e das medidas necessárias naquele momento. Houve, como todos sabemos, uma descontinuação desse processo, e nesse momento nós tivemos a grata surpresa de identificar a performance da professora Margarete, em que, unindo o talento, o conhecimento legítimo de uma médica pneumologista, de uma pesquisadora da Fiocruz, ela conseguiu, com seu talento também de comunicação, de uma fala clara, objetiva, equilibrada, chegar na população para que ela pudesse se preparar para o desafio que foi e que continua sendo essa pandemia. Então, esse é um momento ímpar em que nós identificamos a necessidade de ter nos diversos canais de mídia, como a professora Margarete hoje ocupa, seja na mídia impressa, na televisão e outras formas de mídia, chega na população para transmitir com muita propriedade os ensinamentos e o caminho que a população deve seguir. Então, professora, eu diria o seguinte, nós conversamos antes do início e são mais ou menos quase que 300 pacientes que foram acompanhados pela senhora, um acompanhamento clínico. Eu diria o seguinte, professora, a senhora não salvou só esses 300. O benefício que a senhora proporcionou com a sua comunicação, ela atingiu milhares de brasileiros. Então, o seu benefício em termos de saúde pública foi exponencial. E é isso que nos honra em tê-la aqui nesse momento, para transmitir. E eu tenho certeza, eu, como diversos profissionais de saúde, ficam inspirados com a sua performance, com a sua fala, e nós vamos ter um momento ímpar de fazer essa abertura do ano letivo da UERJ, recebendo a sua aula magna. Professora, muitíssimo obrigado. É um motivo de orgulho para nós recebermos a sua apresentação nesse momento. Eu passo a palavra à professora Margarete Dalcon. Boa noite a todos. Magnífico reitor, professor Ricardo Lodge, pró-reitor em saúde, professor Denizar Viana, que teve a gentileza, a generosidade de me convidar, em nome de quem eu cumprimento toda a congregação de professores e alunos dessa grande universidade. Quero externar aqui o quão honrada eu me sinto pela distinção que me foi conferida em proferir essa aula. A UERJ, com seus milhares de servidores e alunos, é a 7ª universidade brasileira ranqueada internacionalmente, o que nos orgulha muito, estando no Rio de Janeiro. É a primeira universidade a ter políticas inclusivas, como nós sabemos. É a origem de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, como os professores Luiz Roberto Barroso e professor Fux, onde eu tenho colegas e fraternos amigos em todas as áreas, como há pouco dizia o professor Denizar, a quem admiro e com quem tenho o prazer de conviver há muito tempo. Descobertas e desigualdades, professor Lodge, ora direis ouvir estrelas, como nos diria Olavo Bilac, parece pretensioso, mas eu aqui compartilho com os senhores minhas angústias mais do que certezas. Minhas primeiras considerações se concentram na concreção das assustadoras manifestações sem direito a perplexidades do que vivemos do real imediato da doença Covid-19 até a explicitação dos estudos exigidos pela exigência do combate. Os avanços acelerados na busca da superação desde o reconhecimento de uma doença que chegara até nós vindo da China, com sua cepa ancestral Wuhan, como uma pneumonia diferente, logo depois entendida como uma doença sistêmica, bifásica em sua evolução, virêmica inflamatória, posteriormente denominada pela revista Nature de uma doença tempestuosa, e depois de uma endotelite pelos os que descrevem a patogênese. Acentuar a relevância de cada descoberta promissora numa curva de aprendizado absolutamente
inaudita que tivemos pelo aluvião de informações foi um desafio que se iniciou e que perdura até o presente momento por força da exigência e do rigor que regem a nossa prática. O que são, portanto, descobertas e desigualdades, professor Denizar, tema desafiador que me imponho a tecer considerações. Ao reiterar com insistência a relevância da adoção de boas práticas e desconstruir o discurso nada fundamentado cientificamente, estamos afirmando uma vez mais a relevância do investimento em ciência, tecnologia e inovação. Nunca nós, professores e alunos, estivemos tão conscientes de que isso tem que fazer parte deste futuro imediato, sobretudo no Brasil. E desigualdade? Desigualdade é alimentar a dinâmica epidemiológica cruel do processo pandêmico em nosso país. Situar historicamente a pandemia, a primeira digital, completamente digital entre nós, e o percurso desse processo, seus começos, perplexidades, percalços, em vários momentos perto do intransponível, a descoberta e a adoção de soluções. Tudo isso é contextualizar o cenário em consonância com a realidade planetária, numa perspectiva permanentemente atualizada e, sobretudo, humanizada, o que tem sido uma exigência diária de nós todos há 2 anos. Podemos considerar que o verdadeiro início do século XXI se deu agora, diante dos dias inauditos desde a declaração da Covid-19 como uma pandemia em 11 de março de 2020. No cerne de nossa atuação, convivemos desde o início com uma tensão desnecessária no Brasil, com a falta de uma coordenação harmônica que unisse o pensamento, a comunidade acadêmica e a retórica governamental. Sempre. E ela foi deseducadora, ela foi injusta no que contaminou os mais vulneráveis e ela seria evitável se nosso processo civilizatório houvesse respeitado a comunidade científica brasileira do modo consistente e pujante com que ela vem produzindo conhecimento. Participou, publicou, produziu milhões de artigos. O Brasil é hoje o 10º país em publicações científicas entre a avalanche das 100 mil referências bibliográficas que hoje existe sobre Covid-19 nos mais diversos domínios, desde a medicina, sociologia, economia, direito, entre outras. As instituições públicas brasileiras, professor Denizar, o senhor sabe disso, leia-se universidades federais, estaduais, Fiocruz, Butantan, inclusive algumas privadas, estiveram à frente de modo consistente, produzindo conhecimento, estudos nacionais e em colaboração com prestigiosos grupos internacionais, nos colocando nesse patamar frente a uma adversidade da competição, como todos sabemos. Celebramos o feito humano mais extraordinário das últimas 2 décadas, que foi o surgimento das vacinas, a partir de mais de 100 grupos ao mesmo tempo, dia e noite, sem burlar nenhuma etapa ética nem metodológica, colocarem hoje quase 2 dezenas de vacinas para uso clínico. Estudos de fase 3 de vacina, de grande qualidade, tiveram o Brasil como palco. Porém, esse cenário, infelizmente, não propiciou as encomendas tempestivas das vacinas para nossa gente. A desigualdade esteve como seiva nutridora, fio condutor contra a defesa da ciência, a luz que se lança sobre as sombras nefastas do obscurantismo e do negativismo. No fundamento, a teoria e a prática, bem como uma nova linguagem, desde medidas não farmacológicas, achatar curvas, máscaras boas, habitat natural de animais silvestres, doenças que migram, que atravessam a barreira humana, doenças zoonóticas, senso ecológico, tratar melhor o planeta, tornou-se quase uma linguagem nova adquirida por todos nós, profissionais da saúde e povo, e leigos, né? Não há mérito especial algum em defender medidas apoiadas em estudos e pesquisas avaliadas por instituições de alta confiabilidade. Argumentos objetivos com a segurança dos que acreditam na visão científica dos fatos. É isso que aprendemos desde o nosso nascimento e nossa formação, de princípios de olhar o outro, e que a universidade só aprimora. Às vezes degenera, mas deve aprimorar. Na potência dos nossos argumentos hoje, um olhar prospectivo que nos insta a aprender mais sobre o que nos reserva o futuro. Podemos pensar em um modo de ser brasileiro nesse contexto? O nosso médico do futuro, magnífico reitor Lodge, necessariamente após essa experiência, com esse excesso de inputs,
vindos dessa interação única com os pacientes e de tudo que vivemos, fica claro que precisamos de uma estrutura de acesso desde a rede mais capilar do nosso SUS, como uma formação, a exigir da universidade, sensu lato, a ousadia de rever, de refazer, de realinhar conceitos. O médico do futuro não poderá prescindir de alta competência técnica e liderança, conhecimento de políticas públicas, técnicas de comunicação. Nós precisamos falar com as pessoas, nós precisamos explicar, desconstruir uma informação, como decodificar uma molécula. Precisa ter inteligência emocional, precisa ter competência de gestão e até conhecimento de tecnologia de informação. Esse é o modelo que eu vejo do médico do futuro. Como José Saramago, não creio em soluções fáceis, tampouco em receitas para um mundo melhor, que não incluam nossos deveres de um para com o outro. Na ciência, salvo aquelas ocasionais descobertas ao acaso, que se podem comprovar úteis ou até revolucionárias, cujo exemplo maior talvez seja o de Fleming e Price, ao descobrirem que o fungo penicillium teria propriedades bactericidas. Toda descoberta exige comprovação sob rigorosos preceitos éticos. Nossos mestres de técnica, de humanidade no exercício da medicina, e os exemplos históricos vêm de muito longe. Vêm desde Avicena, no século XI, que só liberava os seus hakins, como chamava em persa os seus alunos, depois que passassem nas provas de técnica e nos conhecimentos de humanidades. Até William Osler, o pai da medicina moderna, a emular os melhores princípios hipocráticos como nossos mestres. Aprendemos na contemporaneidade também, professor Denizar, e o senhor o conheceu, como homens como Adib Jatene, que, sendo um cirurgião cardiovascular, nos ensinou que trabalhar com alta tecnologia não nos afasta, especialmente num país desigual, marcadamente desigual como o Brasil, da saúde pública. Desigualdades se revelam desde o início da pandemia no Brasil. A telemedicina, já regulamentada, poderia ter sido usada e teria salvo muitas vidas se nossas pessoas afastadas, trancadas em suas casas, tivessem tido acesso, através de mecanismos, telefones celulares, etc., às clínicas da família e recebendo orientação. Não foi, a tecnologia foi de acesso a poucos privilegiados, bem como a testagem ampla, seguindo exemplos de controle sanitário de vários países asiáticos, exemplo que eu usei muitas vezes, como a Coreia do Sul, a emular o erro que a OMS já havia incorrido de mandar instar as pessoas a ficarem em casa. Fomos celeiro de estudos de fase 3 para vacinas e o país que mais incluiu voluntários nos estudos da Janssen, da Coronavac, da Pfizer e da AstraZeneca. Em todas as publicações há a participação de pesquisadores brasileiros. A iniciativa da Fiocruz gerou a encomenda tecnológica com a plataforma de Oxford AstraZeneca e hoje temos assegurada a produção nacional em todas as etapas, inclusive o IFA, para o país. O Brasil, com isso, ganha autonomia e a possibilidade de colaborar com nossos países vizinhos. Poderíamos ter iniciado nossa vacinação com pelo menos um mês antes. Poderíamos ter aplicado, com a tradicional eficiência do PNI, 2 milhões diários de vacinas. Nunca conseguimos. Poderíamos ter iniciado a vacinação de nossos adolescentes e crianças tempestivamente também. Não conseguimos. Perdemos tempo, perdemos energia com discussões pouco acadêmicas, eu diria mesmo, muito pouco republicanas. Vacinar nossas crianças torna-se hoje imperioso, porquanto fomos um país de alta letalidade desse grupo etário, com quase 1.200 mortes entre 0 e 5 anos de idade. Se somarmos as mortes por síndrome respiratória aguda grave, chegamos a mais de 2.000. E nossas crianças precisam retomar a escola, local fundamental de sua formação, não só técnica como social. Senhores, o vírus que já foi responsável por quase 6 milhões de mortes no mundo gera variantes e se perpetua. Aprendemos, os que estão fora do campo da saúde, em particular, a conhecer e respeitar nossas agências, como a Anvisa e a Conitec, responsável pela incorporação de procedimentos e medicamentos no SUS. Vivemos uma enorme decepção com nossos órgãos corporativos, mas não nos furtamos a participar de audiências públicas e outras demandas alheias ao nosso cotidiano.
Pela confiança arraigada de nossa população no PNI, não vingou entre nós a retórica anti-vax, ou da liberdade restrita diante de um tão grave problema de saúde pública, onde é o bem comum que deve prevalecer. O impacto da vacinação na epidemiologia da Covid-19 merece registro. Se em janeiro de 2021 tivemos no Rio de Janeiro 4.146 mortes, neste janeiro tivemos 358. E provando o impacto das vacinas, em janeiro de 2021 tivemos 86 mil casos, contra 244 mil neste janeiro, por força da transmissão da cepa Ômicron, hoje dominante entre nós. E tivemos uma baixa de internações de um ano para o outro, de 8.700 para 1.850, e isso fala por si só sobre o impacto positivo da vacinação ocorrida entre nós. Hoje, vacinas, entretanto, professor Denizar, representam o que eu tenho chamado do apartheid vacinal, que se configurou no mundo. Se hoje já aplicamos 10 bilhões de doses no planeta, isso se distribui iniquamente, revelando como exemplo sem precedentes a desigualdade entre os homens. Sem dúvida, é o grande propiciador de novas cepas variantes com a transmissão comunitária em alta. Claro está que só podemos falar no chamado fim da pandemia, esse mantra do qual todos queremos nos alimentar, se lograrmos vacinar muito mais do que a proporção atual. Necessariamente, o mundo precisará ser reconfigurado de acordo com suas diferentes culturas. Pelo que vemos, pessoas e culturas assemelhadas se aproximarão, e os diferentes, tristemente, se afastarão. Na intolerância gerada pelas crises de identidade, professor Denizar, de par com a tragédia sanitária que se abate no mundo, olhamos sem espanto a exacerbação do sangue, das crenças, da fé e da família no seu pior sentido. De acordo com os horrores de que temos sido testemunhas, como o abandono radical do Haiti, aqui ao lado, terra de tremores e de inundações, de um povo doce, sob o jugo da inaudita violência miliciana, onde, para a vergonha de todos nós, quase ninguém foi vacinado. O que explica que isso não tenha havido, no mínimo, uma doação de vacinas para uma população tão pequena? Como explicar às nossas crianças, às quais ensinamos liberdade e limites com a pedagogia do afeto, o que se passa, por exemplo, hoje no Afeganistão, onde mulheres e seus corpos prisioneiros em burcas não têm mais horizonte, e que, além disso, nem elas, nem suas crianças serão vacinadas por imposição dos dogmas mais obscurantistas. E ainda, como explicar que países como a França, berço do iluminismo, tenham 1/3 de sua população anti-vacina? O que vivemos, então, nesse universo de descobertas, redescobertas e decepções nesses 24 meses? Cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, esses nomes todos difíceis, e outros fármacos estudados e avaliados no que nós chamamos reposicionamento de fármacos, são o exemplo paradigmático do mau uso da ciência. Antivirais conhecidos como lopinavir, ritonavir, antivirais novos como remdesivir, são capazes, sim, de reduzir o tempo de internação de pacientes. São descobertas, sem dúvida, mas são desiguais, por não estarem disponíveis hoje, têm custo altíssimo a uma população como a brasileira. Revela, portanto, sua ação boa em casos moderados e precoces, porém ainda sem acesso à nossa gente. Transferência de plasma de convalescentes é técnica conhecida desde a gripe espanhola. Nas febres hemorrágicas, igualmente, vem sendo testada em diferentes estágios. Antivirais orais, aí sim, agora poderemos falar em breve, muito em breve, em tratamento precoce. Esses serão seguramente aprovados em breve, como molnupiravir, favipiravir, paxlovid, imunobiológicos, anticorpos monoclonais para casos leves e moderados, que são mais ou menos 80% de todas as formas, imunomoduladores para casos graves, vêm fazendo a diferença. São descobertas, mas são desiguais. Como a patogênese da doença esclarecida, foram descobertas no melhor sentido também o uso de anticoagulantes, terapias antitrombóticas, hoje incorporadas em protocolos, uso de corticoides, hoje tudo isso fazem parte, portanto, das redescobertas ainda, posição pronada, ventilação não invasiva, boas práticas de terapia intensiva. Foi desigualdade no sentido lato a criação e a corrupção dos hospitais de campanha,
que, se não salvaram vidas, expuseram o sórdido mecanismo de corrupção e desapreço pela vida, especialmente no Rio de Janeiro. Hoje, de par com os dados devastadores, quase obscenos, porque verdadeiros, do aumento da população brasileira que entrou na linha de pobreza, criando novas exigências de auxílio social, o preço cobrado em nosso campo é o da Covid longa, das sequelas, dos milhares de pessoas que, por sequelas da doença, irão depender de reabilitação para se reintegrarem a uma vida normal ou ao mercado de trabalho. Sequelas respiratórias, neurológicas, vasculares e até psiquiátricas, a exigir serviços multidisciplinares, como a UERJ criou de maneira bastante pioneira, e, sobretudo, uma exigência de gerar informações acessíveis e interconectadas em sistemas informatizados. Estratégias de saúde digital nunca foram exigência tão na ordem do dia, quer pela eficiência, quer pela possibilidade de melhoria do acesso aos usuários e formuladores de política de saúde. Nesse sentido, sabemos que o Brasil deu passos, havia dado passos, e agora enfrenta retrocessos, no que diz respeito aos modelos de interoperabilidade dos geradores de informação. Será fundamental, portanto, a retomada desse domínio. O que assistimos em muitos momentos, vendo as cenas dantescas de Manaus durante a emergência da cepa gama, com pessoas brigando por um cilindro de oxigênio, revelou, sob roupagem perversa e contemporânea, a desvalorização da vida no seu auge, um processo que Friedrich Nietzsche chama de coisa entre coisas, ao tomar o ser humano no processo natural, despersonalizando-o, fazendo dele uma estatística apenas. No caso de Manaus, excessivamente macabra, eu diria. Nossa arma mais poderosa, professor Lodge, sempre foi o SUS, desde o início da pandemia. Hoje reconhecido, inclusive, pelas camadas mais altas e mais abastadas da população brasileira. Foram intensas e proveitosas as discussões que eu, particularmente, tive a chance de participar com eventuais compradores de vacinas privadamente. Foi um aprendizado recíproco entre bem-intencionados, que supostamente comprariam para doar, mas que não conseguiriam deixar de privilegiar, e nós técnicos, e nós ganhamos. São mais do que simbólicas nesse sentido as fotos de empresários, eu recebo de muitos que me mandam, e não usuários tradicionais do SUS se vacinando e dizendo viva o SUS. O impacto na saúde pública e suplementar se deu, mais uma vez desigualmente, desde o acesso a serviços de boa qualidade até o lucro obtido por algumas redes. Hoje está claro que aprimorar a resolubilidade e o acesso da atenção primária, universalizando a Vera, como tripé norteador do SUS, como direito de todos, aí incluindo a atenção psicossocial, controle das doenças crônicas não transmissíveis, como a cardiovasculares e o câncer, tão absolutamente, com uma interferência tão forte como ocorreu com a Covid-19, e até a tuberculose, com o aumento da expectativa de vida no Brasil, vale dizer e reiterar, devido às vacinas, estas sofreram um impacto gigantesco na sua mórbi letalidade. À guisa de nos reconciliar com um depois necessariamente novo, lembraria Teilhard de Chardin, o grande jesuíta e filósofo após seus anos servindo no fronte francês na Primeira Guerra Mundial. Escreveu em janeiro de 18, curiosamente pouco antes da primeira onda da gripe espanhola. Será necessário que a humanidade, sob pena de perecer à deriva, se eleve à ideia de um esforço humano, específico e integral. Após se deixar apenas viver por tão longo tempo, compreenderá ela que é chegada a hora de se revelar e fazer o seu caminho. Nada mais atual. Professor Lodge, professor Denizar, senhores professores e alunos e colegas, tive alguns encontros e vivências seminais em minha vida. Com meu pai, quando lhe externei que, saindo das humanas, de onde venho, eu queria ser médica, sem hesitar. No entendimento recíproco, me apoiou. Durante meu trabalho de campo de doutorado sobre a tuberculose, doença ainda tão prevalente entre nós, e ao retrato econômico e social do que seja a realidade desigual do Brasil, com pessoas da periferia do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde a desigualdade na mais elementar cidadania se vive,
mais do que se testemunha. Ainda com o arcebispo Desmond Tutu, que, segurando minha cabeça com suas mãos quentinhas, me convenceu de que nós médicos não temos que nos envergonhar de sermos especiais criaturas, no servir e no receber conhecimento, e, sobretudo, em nos enternecer. No privilégio de uma conversa que pude ter privada com a irmã Nirmala Joshi, substituta da Madre Teresa de Calcutá, em sua casa, antecedendo a visita a um de seus abrigos. O olhar vinha de longe, profundo, era o mesmo de sua antecessora, e seu sorriso doce e firme desmontava convicções. Foi naquela urbe gigante, vendo os cuidados oferecidos aos recolhidos das ruas e aos muitos doentes, que entendi mais uma vez sendo brasileira, conhecendo o Brasil profundo como conheço, que aquele quase nada, como chamavam os críticos da Madre, no sentido de que ela teria mais propaganda do que ações, entendi, como já o entendera no trabalho, como eu disse, em várias comunidades brasileiras, ou na África subsaariana, onde trabalhei nos últimos anos, a distância é abissal entre o quase nada e o nada. Lembro-me aqui de Indira Gandhi, que dizia que na presença da Madre todos nos sentimos um pouco envergonhados de nós mesmos. Ao visitar, são momentos de transcendência que nós vivemos e que nos marcam. Ao visitar o túmulo de Confúcio com estudiosos do neoconfucionismo, que hoje alimenta uma crescente linha de pensamento na China e que professam o que o sábio disse há mais de 2.500 anos, nada é mais visível do que o oculto. Entender, ainda que modestamente, dado a complexidade de uma cultura tão diversa da nossa, o que seja a virtude humana, ou a sociedade, ou uma sociedade harmoniosa, onde a política e a ciência possam verdadeiramente se irmanar, sem ingenuidade, mas com base na eficiência. Hoje, Confúcio diria, à luz do que temos no Brasil, que nada é mais grotesco do que o nosso óbvio. Durante a pandemia, no momento inicial, tive o privilégio de fazer parte do grupo assessor do Ministério da Saúde, sobre a gestão do ministro Mandetta, onde estava, entre outros colegas de grande valor, o professor Denizar Viana. Naquele momento, no qual, mais do que qualquer curiosidade, nos movia uma genuína preocupação e um dever de fazimento, estar online propiciado pelo nosso ministério com colegas de outros países, dos quais sabíamos que certamente emularíamos a mesma tragédia, o mesmo trágico curso da doença entre os mais vulneráveis, fez uma diferença para nós. E ao longo desses 2 anos que marcam indelevelmente as nossas vidas, em diferentes registros geracionais, vamos lembrar de uma criança que tem 5 anos hoje, ela passou metade de sua vida de máscara. Precisaremos entender o que vai se passar na cabecinha dessas crianças daqui a alguns anos. Em diferentes registros geracionais, descobrir talentos extraordinários, como descobrimos, em pessoas, em colegas que nem conhecíamos e que muito me ensinaram particularmente. Ainda me foi seminal o compreender sensu lato com pacientes que viveram o luto pressentido pelo isolamento compulsório da Covid-19. Aquela porta que se fechava, da qual os pacientes poderiam nunca mais ver os seus amados. A ruptura, muitas vezes definitiva, com seus queridos, e com colegas e profissionais de saúde que me surpreenderam, não pelo seu cansaço, mas pela sua resiliência e compromisso permanente. Não tive filhos, plantei árvores, tratei centenas de pacientes. Como muitos de nós, produzi artigos científicos, prefácios, capítulos. Não deixei de trabalhar nem um dia durante os 2 anos da pandemia, exceto quando adoeci. Escrevi um novo livro, como foi nosso magnífico reitor acaba de mostrar, uma coletânea de textos testemunho, cuja leitura pretende despretensiosamente auxiliar na compreensão do impacto da Covid-19 na realidade brasileira. Sigo o meu cotidiano de médica nessa transdisciplinariedade compulsória, que hoje une médicos e economistas, inclusive, imbricados, certos de que acreditando que se podemos falar em produtos, nessa solidariedade de nova qualidade, nessa superação nada abstrata, a partir de um novo voluntariado que eu espero prospere, a partir do comparecimento
da iniciativa privada brasileira, como nós vimos de modo inédito no Brasil durante a pandemia. Espero que prospere, bem como a consciência cívica de nossa gente, para que logre melhor escolher o seu destino. Vicissitudes e injustiças não precisam ser um vaticínio inexorável de nossa história contemporânea. Saberemos fazer de nossas cicatrizes inspiração e coragem, como nos clama Guimarães Rosa, mais do que esperança. E entre nós, professor Lodge, como as pestes do final do século XIV geraram o Renascimento como descoberta, o que eu espero é que a solidariedade humana prospere como uma primavera, uma genuína primavera de justiça social. Muito obrigada. Professora, dessa vez a tecnologia conspirou a nosso favor, porque esse retardo... Voltamos, né? Mas ele proporcionou a capacidade de recuperarmos o fôlego depois da sua fala, porque precisávamos realmente dessa pausa. Eu acho que a tecnologia foi aliada nossa, seguramente o professor, nosso magnífico reitor também teve a mesma percepção. A sua fala é inspiradora, principalmente para os alunos que iniciam seu ano letivo, transitando em diferentes áreas da ciência, na área da saúde, para a sociologia, os aspectos econômicos, essa visão humanista. Isso demonstra o quanto essa pandemia nos trouxe de ensinamento. E o quanto a professora conseguiu capturar disso ao longo de toda a trajetória dela no enfrentamento da pandemia, e que nós temos grandes ensinamentos. Primeiro, a percepção sobre a desigualdade nesse país, que já era uma chaga da nossa sociedade, que foi potencializada nesse momento. Nós temos que ter políticas públicas para enfrentar isso, de distribuição de renda, de melhorar o suporte social da população, para que isso possa ser atenuado. E seguramente nós, médicos, profissionais de saúde, identificamos isso constantemente. Essa desigualdade é muito dura para todos nós, porque eventualmente confere a um paciente um melhor acesso, um melhor prognóstico em detrimento de outros. Nós temos que ter um sistema que seja equânime nas oportunidades de tratamento e assim por diante. O outro ponto importante que a professora chamou a atenção é sobre o SUS. O SUS é a nossa maior política pública de inclusão social, ela não faz distinção. E mesmo hoje, a população mais favorecida, que não utilizava o SUS, percebeu o valor dessa política pública. Exato. Nós temos que continuar cada vez mais potencializando o SUS, melhorando o financiamento do SUS, há caminhos para isso. Nós temos que aumentar a capilaridade no acesso da população, principalmente na porta de entrada, que é a atenção primária. Nós sabemos que hoje, a despeito de atingir quase 90 milhões de usuários na atenção primária, temos que avançar mais ainda. Nós temos que criar mecanismos de melhorar a informação, o trânsito da informação, e a professora Margarete conseguiu traduzir isso de uma maneira muito simples, que é a sua marca. Ela fez isso ao longo desses 2 anos, comunicando com a população nessa arma poderosa que é a comunicação. A comunicação, ela muda o rumo da pandemia. E a despeito de tudo que enfrentamos, o SUS continuou resiliente e pessoas como a professora Margarete proporcionaram melhores resultados das políticas públicas, porque transmitiram com qualidade, conhecimento e muita fluidez a sua comunicação. Professora, nós não poderíamos ter um melhor início desse ano e imaginando que esse é o nosso renascimento mesmo. Vamos usar essa sua indicação para que a gente possa avançar cada vez mais numa universidade melhor, mais inclusiva, e que, principalmente, a nossa sociedade perceba o quanto a universidade pode fazer de bem no dia a dia e mudar a vida das pessoas. Mais uma vez, eu quero agradecer e passar a palavra ao nosso magnífico reitor. Quero agradecer muito a professora Margarete pela brilhante aula magna, que certamente vai produzir em todos os nossos alunos, professores
e técnicos uma outra compreensão sobre esse momento que nós estamos vivendo e que, certamente, como o professor Denizar sublinhou, trará nova compreensão das pessoas sobre a importância do Sistema Único de Saúde, a importância das pesquisas científicas, do papel das universidades, do papel da ciência e, sobretudo, do papel das políticas de combate à desigualdade social, que tão se aguçaram durante a pandemia. Eu lembro que no início da pandemia se dizia que teria um efeito positivo, porque estávamos todos no mesmo barco, e a gente viu que não foi nada assim, né? A gente viu que as desigualdades só se agravaram durante a pandemia, não só as relativas à saúde, ao atendimento à saúde, mas também a própria desigualdade de renda, como se aguçou durante esses 2 anos de pandemia. Então, são palavras importantes que, como disse o professor Denizar, nos inspiram a fazer essa passagem para esse momento que esperamos possamos voltar à normalidade, mas uma normalidade de um mundo diferente, de um mundo mais justo, mais igual, em que a saúde seja um valor a todos disponível. Muito obrigado, professora Margarete. Muito obrigado, professor Denizar. Muito obrigado, Jéssica, que faz aí a tradução de Libras. Obrigado aos companheiros da Comuns. E quero dizer aos nossos alunos que esse ano de 2022 é um ano importante para a UERJ, um ano que poderemos expandir as potencialidades conquistadas ao longo do ano de 2021, num cenário que esperamos seja mais favorável a todos nós. Sejam todos muito bem-vindos ao semestre letivo. Desejo uma boa noite a todos e muito obrigado por estarem conosco até agora. Obrigada.